Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio do nosso canal Mais Patrimônio. Eu e Jobson Medeiros, aqui meu parceiro. Isso Jobson, aí. obrigado aí mais uma Ó, vez, pra gente poder trazer conteúdo para todas as pessoas que estão nos assistindo. Ter certeza que esse nosso objetivo de cada vez mais as pessoas terem mais patrimônio será concluído com sucesso ao com longo da certeza. nossa jornada aqui. Jobs, o que a gente vai falar hoje aí pra galera aí? Meu amigo, hoje o assunto é extremamente interessante e é algo que sempre me perguntam como contador. Na verdade, isso não é coisa de contador, mas sempre pergunta sobre investimentos para contador. O que é que você acha melhor? Você comprar uma casa ou comprar FI, ou seja, fundos imobiliários? Você acha melhor investir direto na Bolsa de Valores com fundo imobiliário ou comprar uma casa? Hoje a gente vai responder, né, essa questão que todos perguntam, né? Inclusive, as pessoas acham que vão ficar ricas com fundos imobiliários. E a gente também vai responder isso aqui, viu, Luiz? Hoje. Vamos embora responder tudo isso aí para ajudar as pessoas cada vez mais a tomarem decisões mais certeiras. Pessoal, eu fazer logo uma promessa para você aqui. Eu também tenho um canal chamado Contador Sincero. Por que o Contador Sincero? Porque, de fato, depois que eu tomei a decisão de trazer conteúdos para ajudar quem está do outro lado, foi que o canal, Luiz, começou a decolar. Hoje lá temos mais de 40 mil inscritos para um assunto que não é lá esses assuntos tão agradáveis, que é falar de imposto, sobre tributação. Então, considera-se um canal até grande para esse nicho. E depois que a gente tomou a decisão de fato, trazer informações que vai ajudar você que está assistindo, foi que o canal decolou. Então, essa promessa a gente também faz aqui no Massa Patrimônio. E aí, não é assim, Luiz? Legal, é isso mesmo. Nosso intuito cada vez mais é trazer o conhecimento. Então a gente começa ali exatamente como você começou, e aí a gente consegue agregar mais pessoas ao longo dessa jornada para vir também falar aqui com a gente, trazer o conteúdo para a galera que tá do outro lado, tá nos assistindo e nos ouvindo. Isso aí, que para mim é um sonho também participar de um podcast desse aqui, porque é um assunto que se eu tô num barzinho, qualquer lugar que eu esteja, o pessoal começa a falar sobre investimento, cara, aí já era. Uhum, Não sai outro assunto. Às vezes a gente fica até chato, né? sim. O pessoal querendo falar de outras coisas, a gente puxando pro lado do investimento. Então, estamos no lugar certo aqui, né? Exatamente, mas a gente sempre vai tendenciar a falar também de É. investimento, porque a gente está falando de economia em si, e aí tem a ver com trabalho, e aí tem a ver com o bem-estar da sua família, com o seu futuro. Então a gente sempre vai estar É. falando de modos como investir melhor o dinheiro, aonde colocar, o que que eu estou fazendo, o que que eu fiz, faz parte aí Exatamente. do caminho. Hoje a gente vai falar sobre muitas vezes para você entrar na renda variável, o pessoal não costuma entrar através de fundos imobiliários, né? Uhum, É uma coisa mais segura, né? sim. Mais segura, que de fato você está comprando um imóvel, só que você está comprando esse imóvel em cotas. Então as pessoas têm entrado mais nesses investimentos, que de fato é um pouco mais seguro dentro dessa área aí de, de renda variável, tá? Pessoal, porque até no outro podcast a gente respondeu a diferença aqui de renda variável e renda fixa. E a das rendas variáveis, acredito que seja a menos complicada, né, Luiz? Uhum. Ela é menos complicada porque ela traz mais segurança, como você propriamente disse. O fato de você ter algo tangível, né, algo alcançável, deixa as pessoas mais seguras. E o fundo imobiliário, ele tem essa segurança para as pessoas, porque elas conseguem acessar através de ferramentas, qual que é o imóvel, quem são as pessoas ou empresas que estão alugando aquele lugar. E isso traz conforto, né, para as Sim. pessoas. Pessoal, e aqui a gente não vai puxar sardinha para fundo imobiliário nem para imóveis físicos, porque eu mesmo tenho minhas tendências, o Luiz tem as dele. Então, o objetivo aqui não é fazer isso, é mostrar os pontos positivos e negativos de cada um. Uhum, Tá? Isso aí de fato existe, pontos positivos e negativos, tanto do fundo imobiliário quanto de você comprar um imóvel. Eu ultimamente tenho comprado mais imóveis, mas de outra forma, pensando mais na questão de leilões para comprar e vender, não pensando em aluguel. Mas que você também comprar para aluguel também é algo legal. Muitas vezes uhum. tá uma moda muito grande de se fazer kitnet. Só que aí vem uma questão, né, Luiz? Bem mais caro você fazer isso, né? Uhum. Já no fundo imobiliário você consegue fazer isso com um valor bem menor. Sim, exatamente. O fundo imobiliário, você consegue comprar uma fração daquilo que representa a propriedade. Seja ele residencial,
seja ele um shopping, seja ele um galpão logístico, seja ele um hospital, um cemitério, enfim, há diversos tipos de fundo imobiliário. E você comprando uma pequena fração, você desembolsa menos capital. Então, não necessariamente você vai conseguir comprar uma casa, uma loja comercial ali logo de entrada, mas você pode começar fazendo um pequeno aporte, né, desse valor do que representa ali o fundo imobiliário para você ter uma renda, né? Então, eu acho que isso que é legal, porque você tem um yield, que a gente chama, né? Um retorno sobre o valor que você tá investindo. Logo de imediato, logo no mês subsequente, né? Porque tem a data certa do pagamento do provento. Perfeito, Luiz. Show de bola demais. Isso já responde uma pergunta aqui. Sempre faço um roteirozinho aqui, pessoal, que é pra gente não É, passar por nenhuma. exatamente. Eu fico me segurando pra falar porque eu não sei ali o que tá no roteiro, Mas tá? pode Eu não sei o falar. que tá, então eu fico me segurando pra também às vezes não pular alguma ordem aí. Só pra vocês entenderem, a gente faz esse roteiro, mas acaba não seguindo exatamente. Mas no final, a gente conversando, a gente passa por tudo. Esse que é Tá legal. aqui, na verdade, pra gente não esquecer nenhum ponto. E aí, uma das primeiras coisas é com quanto você começa a investir fundos imobiliários, né? Para você investir em imóveis, você já sabe, isso aí não tem muito que a gente falar, mas é um valor bem mais alto, para você comprar uma casa, assim, no mínimo uns 80 mil, 90 mil, 100 mil, né? Mas para você comprar um fundo imobiliário, você começa com cotas, na média, R$ 100. E tem um yield muitas vezes de 1% agora nesse período, né? Uhum, Pra você entender, pessoal, a gente faz esse cálculo e é quantos por cento você vai ganhar sobre o seu investimento, perfeito. sobre os aluguéis. Por exemplo, você fez uma casa, construiu ou comprou uma casa de 150 mil. E aí você vai tentar alugar essa casa por R$ 1.500 por mês, que de cara eu vou dizer para vocês aqui que é difícil. Uma casa de Uhum. 150 mil, pode ser que tenha algum local, alguma região do país que tenha esse yield aí, mas eu, como contador, já fiz esse cálculo muitas vezes em diversos locais, até em locais turísticos. Você só tem como fazer isso através de outras estratégias de aluguéis, que seria no caso do Airbnb. Mas você alugar para uma única pessoa é difícil você ter esse 1%. Uhum. Já nos fundos imobiliários a gente consegue isso bem mais fácil, né? Sim. Uhum. Porque, pessoal, muitas vezes você não faz o cálculo certo. Vamos lá, você comprou uma casa de 150 mil e vai alugar ela por R$ 1.500. 1% você vai ganhar por mês, certo? De cara, eu tô dizendo que é bem difícil você conseguir esse aluguel. Mesmo que você consiga, essa casa nem sempre vai estar alugada os 12 meses do ano. Muitas vezes essa casa vai ter um ou outro mês que você vai ter que fazer uma reforma quando alguém sai. Aí o IPTU, às vezes é por sua conta. Quando tem um problema estrutural na casa, você que vai ter que resolver. Às vezes você compra uma casa no período que não está chovendo. E aí, quando chove, simplesmente aparece um monte de goteira aí, né? E aí o que é que vai acontecer? Simplesmente vocês vão perder um pouco de dinheiro porque você vai ter que fazer essa reforma. Então, pessoal, esse yield fica bem menor. Você está alugando a casa por 1.500, a casa que você gastou 150 mil, mas você não vai ganhar 1.500 todos os meses. Uhum. E ainda tem outros custos que você vai ter de Sim. cobrança, de falar com o inquilino, gasolina que você vai ter que ir lá. E já com fundo imobiliário, você, por exemplo, você comprou uma cota de R$ 100 e você vai ter R$ 1 ali em cima de cada cota. Pô, já R$ 1? Sim, mas aí ele não tá falando de 100 mil, ele tá falando de R$ 100, né? Uhum, exatamente. E eu acho que fica também uma coisa a ser dita, porque assim, não existe o certo ou o errado. Existe o que fica mais cômodo para você e existem diversas estratégias que você vai utilizar para poder colocar parte do seu dinheiro num fundo imobiliário, na compra de um imóvel, que nem você falou, nem todo mês no imóvel ali que você comprar, você vai conseguir um imóvel de 150 mil, você vai conseguir R$ 1.500 por mês, que daria 1%. Nem todo mês você vai conseguir, mas o interessante é você olhar a janela de 12 meses, para você calcular qual que foi a média mensal. Porque a gente sabe que tem períodos, que é final de ano, carnaval, feriados prolongados, férias, que a tendência é que o valor da diária seja maior em relação a um período normal. E aí, com isso, você consegue aumentar o seu percentual de retorno. Quando você fala sobre o yield é exatamente o percentual de retorno. Então, se eu tenho ali, R$ 150 mil investidos em um imóvel e eu estou rentabilizando R$ 1.500, significa que eu tenho 1% de volta, né, sobre o valor que eu investi.
E aí existe uma diferença, né, do imóvel físico e do fundo imobiliário. Imóvel físico, de fato, você tem as preocupações em relação ao próprio imóvel. Então, você vai ter a questão do inquilino, você vai ter a questão das reformas, das manutenções, essas preocupações, né, que são devidas ao imóvel. Isso na forma mais tradicional. Você fazer um contrato de locação ali de 36 meses, que é o normal. Mas se você for pro lado do short stay, onde você aluga seu imóvel através de plataformas como o Airbnb, Booking, Agoda, Hotels.com, Decolar, enfim, tantas outras aí que tem. E você pode subir esse imóvel para essas plataformas e ter uma administradora que faça isso por você. Não necessariamente você fique ali no front, né, do imóvel. E o que eu acho legal na questão do... Eu acho que assim, o imóvel e os fundos imobiliários, eles têm coisas diferentes, né? Os dois eu fundo imobiliário eu já gostava, o imóvel nessa modalidade do short stay, de curta locação, eu passei a gostar muito, que anteriormente eu não gostava, até falei em um dos nossos vídeos anteriores. Porque nesse short stay, essas curtas hospedagens, você às vezes vai ter 1%, 1,2%, 1,3%, 1,5% de retorno. 1% você poderia conseguir no mercado de renda variável com o fundo imobiliário. No entanto, o legal disso é que o imóvel ele tem uma valorização ao longo do tempo. Se você pegar a casa que você mora hoje, o apartamento que você mora hoje, ele não vale o mesmo que há 5 anos atrás, nem há 10, nem há 15 anos atrás. E isso já tem um histórico que mostra que se a cada 10 anos, 15 anos, não lembro o ano exato, o valor do seu imóvel ele dobra, né? Isso é mais difícil acontecer com o fundo imobiliário, né? Essa valorização de dobrar. Ah, o meu valor patrimonial aqui desse fundo é 100 milhões, agora ele vale 200. É difícil isso acontecer. Ele tem um reajuste do aluguel, né, no fundo imobiliário, que é pelo IPCA, mas ele não vai conseguir alcançar essa valorização do imóvel. Então são coisas diferentes. Você pode ter os dois dentro do seu portfólio. No entanto, a gente sabe que você investir em um imóvel para alugar de forma tradicional não é interessante. Porque o valor final ali que vai sobrar vai ser 0,38 ao mês e é muito baixo. E esse dinheiro, ao invés de estar no imóvel, até se ficasse uma poupança, que é coisa horrível, que é 0,5 ao mês, ela seria muito melhor. Olhando por esse lado, então, de forma tradicional, não seria interessante fazer locação, mas sim através de curtas locações. Pessoal, e pra você que tá duvidando, Luiz, pode Falei, acreditar. falei pra caramba, sério. Nada, pô, top aí. Luiz, e tem muita gente que duvida disso. Ah, não, eu alugo meu imóvel e dá 1%. Cara, eu não fiz esse cálculo só uma vez com os clientes lá da Ágil Contabilidade, não, viu? Fiz muitas vezes e sempre a pessoa se impressiona depois, porque normalmente a pessoa não tá levando em consideração os outros custos e a vacância. O tempo que de 2 em 2 anos, 3 em 3 anos, o imóvel fica 2, 3, 4 meses sem alugar. Isso acontece muito. E aí, quando a gente faz esse cálculo que mostra que normalmente dá isso que você falou, dá 0,4 no máximo, a pessoa se assusta. Pô, Exatamente. tô ganhando menos com o meu imóvel do que eu ganharia com a poupança? A pessoa não coloca no. Ela só olha o valor que está entrando em relação ao aluguel, mas ela não olha as despesas. É a mesma coisa a pessoa que só olha o quanto ela ganha. Ela não olha o quanto ela gasta. E sendo que o mais importante é quanto é que você gasta nisso. É. Você precisa calcular a sua operação, falar, pô, eu ganhei 100, gastei 80, então sobrou 20. Então o seu lucro é 20 reais. As pessoas não olham isso, meu lucro é 100. Não é 100. Exatamente. Então, para investir em imóveis, na verdade, você tem que entender e tem que ter uma observação muito grande nesses detalhes que a maioria das vezes as pessoas deixam passar batido. Uhum, E não é só uma vez que eu vi isso, não, muitas vezes. sim. Até porque eu gosto muito desse assunto e eu fico conversando com os clientes lá. E quando a gente mostra que o cara se assusta, não, qual seria a opção ideal? E na verdade não tem. Depois que ele já comprou, já tá com aquela renda mensal, ele tem a decisão de vender o imóvel e de repente começar a ir para um Airbnb da vida e alugar de outra forma, que aí na grande maioria das vezes o pessoal comprou um imóvel residencial no local que não é turístico. Uhum. E aí, às vezes, ele não consegue alugar nesse formato, né? Então, o planejamento de como você, quer dizer, a compra, né? O planejamento de como você começar a investir até em imóveis
imóveis da forma tradicional é importante. Uhum. Você raciocinar da forma correta, tô comprando um imóvel, mas... Porque até no fundo imobiliário também tem isso, né? A gente comprar descontado às vezes. E é isso que eu ia falar, entrar nessa daí. No momento de crise que tá o mundo desabando, é o melhor momento para você entrar. Uhum. E aí as pessoas morrem de medo, né? É. Só que quando você tem uma consciência melhor sobre isso, você entende. Pô, vou comprar aqui um pedaço desse shopping, que eu até fiz isso. Um pedaço desse shopping que é na minha cidade. Eu comprei um fundo imobiliário só porque tem o shopping na minha cidade, só para mostrar a minha mãe. Aqui, aquele prédio ali, um pedaço dele é meu. Então você compra e vai ter essa valorização, mas na maioria das vezes já está bem valorizado. Você não consegue pegar uma oportunidade. A oportunidade que você pega do fundo imobiliário é um momento de crise, muitas vezes que o país está dando tudo errado. Por exemplo, a época da pandemia, quem teve coragem e entrou, como eu tive coragem na época, lógico que também você tinha que entender que você não podia estar gastando o dinheiro que você não sabia o que ia acontecer, né? Uhum. Mas quem teve coragem e entrou na época da pandemia, você comprou como se você tivesse comprado imóveis pela metade do preço. Uhum. Ora, metade, com 35% só do valor. É. Imóvel que eu lembro da gente ter comprado a R$ 120, Luiz, comprar 42. E aí? Uhum. Eu lembro disso aí. É uma Eu também fiz isso aí também. diferença. Só que aí vem a questão. Você vai ter coragem de fazer isso? Uhum. Numa época difícil? É. O pessoal nem sempre vai ter essa coragem. E se você conseguir entender isso, aí bem, isso se aplica a todos os negócios, né? Todo Uhum. tipo de investimento. Tanto no imóvel, como também na questão do fundo imobiliário. E aí você falou uma coisa interessante, porque o dinheiro ele é uma transferência de riqueza, de alguém que tem o dinheiro para alguém que está precisando no dia naquele momento. E todos os momentos nós vivemos uma crise, ou nós vivemos a crise quando a gente está sem o dinheiro, e nós vemos um momento ali que a gente tem o valor financeiro. E sempre haverá oportunidades para a gente poder, seja investir no fundo imobiliário, seja investir num imóvel. Que nem você falou, na pandemia, os fundos imobiliários vieram muito descontados. Mas era muito descontados. Mas como assim descontados, né? Que é importante falar para a galera. Imagina que isso a gente consegue ver através de plataformas. O valor que custa aquele imóvel. Vamos supor que ele valha 100 milhões e ele tem 100 milhões de cotas. Logo eu estou dizendo que cada cota vale R$1. Já que ele vale 100 milhões, eu tenho 100 milhões de cotas. Aconteceu que essa cota de R$1, ela estava sendo negociada a 50 centavos. Mas o imóvel ele não perdeu seu valor. Porque o tijolo continua lá, o teto continua lá, as paredes continuam. Ou seja, ele vale os mesmos 100 milhões. Só que devido ao medo que as pessoas tinham, elas foram e venderam as cotas delas com medo. Então tinha gente vendendo a cota a 50 centavos. Aí o que você fazia? Você, racionalmente, você falava assim, pô, isso daqui não perdeu o seu valor. Ele tá lá. A gente só tá passando por esse momento aqui de crise e ele mantém o seu valor. Aí você lá e comprava por 50 centavos. O que aconteceu? Passou a pandemia, voltou a subir. Aquele imóvel que ele entregava um retorno de 1%, ele passou a entregar 2%, porque você comprou a 0,50. Então seu vídeo ficou monstruoso, né? Mas quem que ia ter essa sabedoria de fazer isso? É realmente estudando, indo atrás, buscando oportunidade. Assim como também os imóveis físicos também eles têm as oportunidades. Você vai ter alguém que de repente precisa vender aquele imóvel urgentemente porque ele tem que resolver alguma coisa. Tem uma pessoa que está ruim de saúde ou ele tem alguma outra prioridade, mudar de país. E existem as oportunidades. Tudo é questão de você avaliar o mercado. Saber como é que os outros imóveis são avaliados, se isso é uma boa oportunidade ou não. É sempre fazendo pesquisa. Não adianta você já, eu vou comprar e compra. Não é assim que vai funcionar. Tem que ter o planejamento, né? Planejamento. Se fizer um planejamento, entender direito da dinâmica daquele negócio, você consegue ter bons resultados. E uma outra coisa, até para fechar isso, quando a gente fala de oportunidade, eu vou falar de novo dos aluguéis de curta temporada, porque isso cada vez mais tem me chamado a atenção por conta do retorno que tem, por conta do patrimônio que você constrói, é que nos imóveis tradicionais você não vai alcançar uma rentabilidade que ela vai ser atrativa. Já nas locações short stay de curta temporada, você vai alcançar essa rentabilidade que é superior ao mercado, 1%, 1,2%, 1,5%, e além do que o imóvel vai se valorizando ao longo do tempo e o valor que também você vai cobrando de diária, ele também vai reajustando ao longo do tempo. Então você constrói
mais patrimônio. E você também, o legal disso é que você pode também usufruir. E não necessariamente você precisa estar à frente daquilo. Você tem uma administradora que toma conta para você. Literalmente, você coloca o dinheiro e você tem um imóvel ali rentabilizando, aumentando seu patrimônio, e, enfim, seguindo a vida para que quando você tiver seus 60, 65 anos, você tenha mais calma aí para poder curtir a vida. É. E comprar é a hora que faz a grande diferença, né? Uhum. O lugar tá aí. Se você puder investir, sempre invista, mas você saber o momento certo de comprar, adquirir, é que vai fazer um pouco a diferença aí. De repente você comprar com 50% de desconto, como aconteceu aí na pandemia. Você falando isso aí, Luiz, a questão desses aluguéis rápidos, né? Que é o Short stay. short stay. Meu inglês não é dos melhores. O de Luiz é bacana aqui, o meu não é não. São curtas Isso. ficadas. O que acontece é que você também tem que saber onde vai comprar. Então, eu sempre dou o exemplo lá de João Pessoa, que é um lugar que eu tenho ido frequentemente. E tem uma colega que ela comprou agora recentemente um flat muito bacana, já com a estrutura de limpeza, para você não ter essa dor de cabeça. Então, todos os dias aluga para uma pessoa diferente, mas já tem a estrutura de limpeza lá. Você não vai Uhum. ter que pagar alguém para estar fazendo isso. E depois ela coloca para alguém tomar conta também. Então, o trabalho dela é só receber o dinheiro, ficar de olho, lógico, e receber o dinheiro. E aí ela comprou na beira lá de Cabo Branco, acho que é Cabo Branco a praia, na orla mesmo, comprou por 300 mil e 2, 3 anos depois foi para 600. Uhum. Agora, quanto tempo demorou para isso ficar, para ser construído? Então, quando foi comprar isso na planta, demorou o quê? 2, 3 anos para ser construído. A maioria das pessoas também não vão ter essa paciência. Pô, eu vou comprar agora e só daqui a 2 anos que eu vou começar a ter esse retorno. Uhum. Mas aí, quando você tem paciência e tem essa visão, você acaba ganhando bem mais. Porque ela, de cara, ela dobrou o patrimônio dela e tá com uma rentabilidade altíssima pelo valor que ela comprou, né? Uhum. E tem uma outra coisa também. Quando você entende que você vai comprar o imóvel, que nem você falou, que a pessoa vai comprar o imóvel hoje e daqui a 3 anos ela vai ter esse imóvel. Ela vai ter que dar uma entrada ali de 30% para ter esse imóvel. Mas quando você entende que esse imóvel também ele tem a sua valorização no passar do ano, porque quando a construtora ela lança a tabela dela de vendas, ela lança lá, imóvel aqui, 300 mil reais. Quando finalizar a obra, esse imóvel não vale mais 300 mil reais. Por que não vale mais 300 mil reais esse imóvel? Porque passou-se 3 anos, passou o risco dela não entregar. O imóvel está pronto, então ele vale mais dinheiro. E aí que as pessoas também não conseguem ter essa visão. Então o investimento já está ali. Quando você começa já a se planejar para poder obter esse imóvel e, enfim, construir mais patrimônio. É a questão do risco, né? Pessoal, quanto mais risco, a rentabilidade é maior. Uhum, Quanto menos risco, a rentabilidade fica bem menor. Então, se você consegue, né, ter consegue segurar o risco aí para você, meu amigo, então vai dar muito certo. A maioria das vezes, quando você tem medo, é que você ganha menos. Quando você tem mais coragem, agora, uhum. lógico, tem que ter cuidado para também não estar fazendo bobagem. Aí, costuma ver muito cliente lá que às vezes chega, Jobs, vou comprar um terreno em tal local. E a gente chega lá e no fim do mundo. Cara, por que tu vai comprar? Não, porque me disseram que vai passar uma pista aqui, vai ter um shopping ali, vai ter. Os caras. Os caras vão muito no Na que especulação. na especulação, Na especulação. Os caras vai ter. Não, vai ter já. É certeza que vai ter um shopping naquele lugar. Meu amigo, mas por essa não, que Vai vai construir errado. o porto, O não sei porto. onde. Eu falei, vixe, daí vai E dar. aí você compra um lote no fim do mundo, esse lote depois você perde dinheiro, porque compra um lote por 100 mil e daqui a pouco tá valendo 80. Tava ali Pô, 5. perdi dinheiro com imóveis, perde também, pessoal. Cuidado que não é só ganhar, não. Uhum, Porque existe um ditado popular que ninguém perde dinheiro com imóveis, mas isso é mentira. Se uhum, você não souber o que tá fazendo, você perde dinheiro. Como já aconteceu no passado, recebeu dinheiro numa conta, cliente que tava, né, um negócio que tinha feito, o cara ficou me devendo, foi um problema lá na época, Luiz. Eu acabei recebendo um terreno, meu amigo, depois que eu fui ver, anos e anos depois, o terreno vale a mesma coisa. Então, ou seja, perdi o dinheiro. uhum, Entendeu? Vou receber meu capital de volta a algum momento, mas acabei perdendo dinheiro, porque aquele dinheiro que se eu tivesse recebido em dinheiro com ele, tivesse feito um acordo para ele me pagar de pedaço, de todo jeito, teria sido bem melhor do que ter pego o terreno lá no lote do fim do mundo que vai ter o shopping. uhum. Vai saber quando vai ter esse shopping aí.
Ou vai ter uma pista asfaltada aqui nesse negócio. Cara, é muito engraçado o pessoal falar isso, velho. Show, Jobs. Qual que é a próxima aí pergunta? Ah, meu amigo. O que não falta é pergunta. É. Fundos imobiliários. E aí, Luiz, mas no final, qual é o melhor? Fundos imobiliários ou comprar o imóvel pronto? Depende. Depende, né? Tem uma resposta certa. Depende de cada um, o que cada um quer, o que cada um tem de objetivo. Eu, particularmente, eu gosto dos dois. Eu gosto do fundo imobiliário e gosto do imóvel, desde que ele seja para locações curtas e esteja bem localizado. O que que é bem localizado? Próximo a hospitais, a estádio, regiões litorâneas. Não são todos imóveis que vão rentabilizar isso. Então você precisa fazer um estudo e saber o que vai ser melhor para você obter rentabilidade em cima daquele capital que você investiu. Isso aí. Exatamente. E pessoal, para investir em imóveis, você investir em imóveis, não é só você comprar para alugar. Tem outras estratégias. Uma estratégia que eu tenho usado e tenho gostado bastante é a de comprar imóveis em leilões, que muitas vezes você consegue comprar até parcelado isso, e sem burocracia. Uhum. Se você comprar, por exemplo, que pela Caixa Econômica é bem mais burocrático. Pela Caixa Econômica é mais burocrático, mas muitas vezes você tem um cadastro bom na Caixa, facilita para você. Pelo Santander, por exemplo, já, cara, é uma dificuldade, é o fim do mundo você comprar Ah, um é? imóvel. Cara, eu comprei um agora Pelo recente. leilão? Sim. Mas Do aí você Santander. que escolhe Não, é porque eu o comprei. banco? Como é que é? Não, é porque vai depender de onde você vai comprar, né? Tem várias plataformas e pela Caixa você vai direto no site da Caixa, lá vai ter a parte de leilões, você procura para você lá e vai ter. Pronto, o Eduardo que trabalha comigo, que é meu gerente operacional, cara, ele comprou uma casa próximo da casa dos pais dele, pela metade do preço em leilão. Só que quando você compra, tem a burocracia, às vezes vai ter alguém morando lá. Uhum, E aí, pô, vou tirar a pessoa da casa, não é você que tá tirando, a pessoa que deixou de pagar e quem tá tomando é a Caixa Econômica, não é você. uhum, Mas muitas vezes você que vai ter que fazer esse processo para a pessoa sair. Então você vai ter que também ter um advogado para gastar ali um valor para fazer o processo para retirar, né? Fazer o processo de despejo. despejo da pessoa. Infelizmente isso acontece, não é uma coisa, pô, que é legal. Não é legal, Uhum, mas não é culpa de quem tá comprando. A culpa é de quem não pagou e da negociação da Caixa com a pessoa. Beleza, isso é uma dificuldade. Justamente, o risco de você comprar o imóvel e ter alguém morando lá faz com que isso seja um valor bem abaixo. Então, você às uhum, vezes compra pela metade do preço. Mas tem risco de eu comprar esse imóvel de leilão e a pessoa não sair? Não tem, porque a pessoa vai. Tá na lei, a pessoa vai ter que sair em algum momento. uhum. É lógico que isso tem que ser feito num processo que não seja desagradável para ninguém, né? Em quanto tempo a pessoa sai? Mas vai depender muito de cada situação, sabe? Por exemplo, a gente comprou um imóvel um tempo desse que tem um pessoal, o que é que a gente fez? A gente decidiu pagar a pessoa para sair. Como assim? Você comprou o imóvel, pagou? Sim, a gente já tava tendo uma economia aí de quase 50%. Um imóvel Uhum, de 150 mil, comprando por 80. Não era 50%, mas quase. uhum, Lógico que tem uns outros custos ali. Para a pessoa sair, achou um outro lugar, a gente deu uma ajuda, né? Arrumou uma grana a mais lá para essa pessoa, R$ 5.000 para ela ir para outro lugar, já ajudou ela de alguma uhum, forma. E lógico que a gente tava tendo já um lucro legal, e, enfim, foi feito de forma amigável, mas às vezes não é, a pessoa não quer sair, quer botar a culpa em você, mas você também não mete a mão, né? uhum. Você vai ter um profissional que vai fazer isso, vai ter um advogado que vai te ajudar. Isso se for leilões da Caixa, leilões da Santander, por exemplo. Santander, eu comprei o último imóvel que eu comprei agora foi num leilão onde o Santander era proprietário. Rapaz, o Santander deu uma dificuldade, foi tão complicado que ele queria que eu, que eu tirasse um print mostrando que eu tinha dinheiro para ele me mandar o boleto para pagar. Assim, amigo, mande o boleto que eu pago o boleto. Que Cara, isso dificuldade é foi uma essa aí pro dificuldade, estagiário velho. do Santander gerar um boleto? Como assim, cara? Para provar que você tem. Mas eu não já rematei, eu preciso só do boleto para pagar. Hum, Enfim, eu só tô dando um exemplo aqui, mas são burocracias que cada um tem suas regras, né? Eu não sim. tô só dizendo que é mais complicado, não tô dizendo nem que ele tá errado, não. Ele deve ter os motivos dele para fazer isso. Enfim, só que aí tem pela Justiça Federal também, Luiz, que a Justiça Federal, cara, comprar imóveis pela Justiça Federal é muito melhor, porque inclusive eles parcelam em 30 vezes algumas situações que você, só o seu cadastro lá já dá certo. Você não precisa fazer comprovação de renda, nada. Não precisa nem tirar foto Nada. se você tem o dinheiro ou Se não. eu não me engano, é 20% e você parcela esse resto. E se for pela Justiça Federal, eles que vão tirar o inquilino se tiver. Tá bom?
Detalhe importante, Jobson, beleza, legal o que você tá dizendo aí, mas eu não gostaria de comprar um imóvel que tem uma pessoa para ter, eu ia me sentir mal. Eu até entendo. E então, nesse caso, o que é que você vai fazer? Vai escolher imóveis que já estão desocupados. Foi esse caso do Santander que eu comprei agora. Cara, top, cheguei lá, inclusive, a porta tava aberta lá e deu até para ver o imóvel. Porque para você comprar imóvel através de leilões, Luiz, você ainda tem isso, você compra no escuro, você compra, vê só, você não vai consegue entrar, na maioria das vezes você não consegue entrar no imóvel, então você tem que ir lá na frente olhar, você sabe o endereço, chega lá, olha a casa, pô, essa casa, às vezes tenta dar uma esticada pra ver por cima do muro, Pular o muro, ver como tomar é a que tá. mordida do cachorro. Então, no final, não dá porque senão a gente tá preso, né? Porque ainda não é seu imóvel, mas depois que você arremata, você pode fazer o que quiser com ele. Então, tem esses detalhes que complicam, e como vai te complicar um pouco, Luiz, acaba fazendo com que poucas pessoas queiram comprar. Como poucas pessoas querem comprar, aí vem a questão do risco. Sim. Como tem um risco mais alto, de repente, que já aconteceu, de comprar e ter um problema ali e não receber o imóvel. O que é que acontece? A empresa que está leiloando tem que devolver o dinheiro 100% para você. Você nunca perde dinheiro com isso. Entendi. Legal, não sabia disso aí não. É. Eu não conheço muita coisa não do Cara, foi uma mercado aula de aqui leilão. de leilão, não foi? Foi uma aula aqui. Poderemos voltar com mais conteúdo, né? É top isso aí. Desse aí do leilão, gostei. Então a gente tem fundo imobiliário, a gente tem imóveis para adquirir através de leilão e nós temos imóveis para alugar através do short stay, de curta duração. Até o momento, a única coisa que a gente não gosta é do tradicional, né? A única coisa que não vai dar dinheiro é o tradicional. Então, se você tem um imóvel tradicional que está rentabilizando 0,4, você está perdendo dinheiro para a poupança. Isso aí. Entendi. E aí, pessoal, vocês têm que ver que cada situação é uma situação diferente. Quando você se expõe a começar a investir, e que seja em qualquer um desses investimentos que a gente está falando aqui, o primeiro passo é você começar a juntar dinheiro para fazer isso. A maioria das pessoas, pô, eu quero começar a investir. Se eu pudesse, eu compraria aqui parcelado de R$ 1.000, fazia um investimento aqui de, sei lá, de R$ 30.000 e parcelaria de R$ 1.000. Beleza. Aí se passa um ano e o cara não tá juntando os seus R$ 1.000. Entendeu, Liz? Sim. Um ano depois eu falo com um colega lá, Miguel, aí começou. Não, ainda tô vendo uma oportunidade. Mas faz 12 meses, você tá com 12 mil guardado, você juntou os mil, você não ia parcelar? Então você tava disposto a pagar R$ 1.000 por mês. E cadê os seus R$ 1.000 que você iria guardar todos os meses? O cara não juntou. Então, ou seja, o primeiro passo, igual a gente falou no outro episódio, né, Luiz? É você juntar dinheiro para pegar oportunidades. Esse imóvel que eu peguei, cara, foi fantástico esse imóvel que eu peguei de Santander. Depois eu descobri porque tava tão descontado, por causa da burocracia, né? Depois eu descobri qual era o questionamento de todo mundo, que era a burocracia do Santander, tinha muitos detalhes. Aí foi que eu entendi, mas eu peguei ele muito descontado, mas precisou ter uma boa grana assim de cara, né? E aí eu já tava com a grana separada para esse tipo de investimento. Então, ou você começa dessa forma, Sim. e juntar dinheiro. Legal. E quando é que você começou fazendo isso aí de leilão? Leilão, na verdade, eu não gostava tanto, porque dava um pouco de trabalho o formato que um primo meu faz, né? Que ele compra e dá uma reformada antes de vender. Então você compra, por exemplo, imóvel de 200 mil, compra por 100, na maioria das vezes, 110, 120. E aí você gasta mais uns R$ 20.000, dá uma reformada e você ganha 80, 80 até que não, no caso desse, mas uns 60, porque também tem os custos de outros detalhes que tem, né? Documentação, que é caro pra caramba, Sim. pagar as transferências. Só que ele me mostrou de outra forma que ele paga alguém pra estar fazendo essas coisas. Eu não quero ter trabalho, eu gosto de investir. Aí foi quando a gente começou a fazer isso. Hoje eu tenho diminuído muito por essa parte aí, porque eu tenho outra estratégia agora montada na cabeça pra fazer. Legal, olha aí, estratégias, é isso que eu gosto, estratégias para você investir cada vez melhor, para ter o quê? Mais patrimônio, olha aí. Fazendo já o jabá aqui do nosso podcast. Isso aí. Mas gostei muito disso tudo que você falou, eu realmente não conhecia. Tem muita coisa, né, dentro do mercado, assim, pra gente conhecer. E tenho certeza que muitas pessoas aí também devem ter ficado mais curiosas quanto a isso, porque é uma forma também de você conseguir alcançar ter uma estratégia melhor para você poder rentabilizar mais seu dinheiro e volta naquilo que eu falei, né? Ter mais conforto, ter mais tempo para sua família, tudo gira em torno disso aí. Inclusive, Luiz, a gente poderíamos, né, voltar com um outro episódio falando sobre leilões, né?
Eu topo Demais. fácil, eu quero aprender esse Porque, negócio aí não sei agora. se você percebeu, a gente mudou o assunto totalmente aqui de fundos imobiliários. Exatamente, o fundo imobiliário entrou em leilão Leilão. aí. Então, ó, você tá vendo esse vídeo aqui do fundo imobiliário, aqui em cima, não sei em qual lugar aqui, vai ter exatamente o link para você clicar e você ir pro episódio dos Isso aí. leilões. Isso aí, exatamente. Show. Vamos voltar pro fundo imobiliário, para Vamos. pro imóvel? Cara, eu vou confessar uma coisa aqui, Luiz, pra todo mundo. Ó, esse pessoal vai. Eu não sou muito fã de fundos imobiliários, mas tem um motivo, tá? Olha lá, E bora. agora, Job, você gosta de investimento e tudo? Eu sempre comprei. Hoje eu parei de comprar fundos imobiliários. Porque, pessoal, eu tenho muito medo de dizer isso e a pessoa que está assistindo entender que eu estou dizendo que não é um bom negócio. Que é. Uhum, Você comprar a cota de fundo imobiliário é uma maravilha. Mas eu tenho cada vez comprado mais ações. Por quê? Porque como eu sou contador, eu entendo das métricas, de balanço, eu entendo que aquela empresa, ela tá descontada. Igual que você sabe que, pô, esse fundo imobiliário que é 100 reais, ele tá por 50, você consegue ver fácil que ele tá descontado? Eu consigo ver fácil as ações que estão descontadas. uhum, Então eu acho melhor comprar ações, que eu gosto de comprar negócios. Então eu uhum, compro lá uma cota do Banco do Brasil. Eu tô comprando um pedaço do Banco do Brasil, né? uhum. E já no fundo imobiliário você está comprando imóveis. Perfeito. É só entenda que você está de fato comprando imóveis. Ah, Job, isso é uma cota, eu estou comprando, é só uma coisa bancária. Não é, gente. Quando você compra uma XP, até esqueci o nome, acho que é XPML11, que é um dos fundos De imobiliários que eu shopping, né? tenho, que eu acho que é do Natal Shopping aqui de Natal, tá? É um dos imóveis desse fundo. Todo fundo imobiliário vai ter vários imóveis, tá? Alguns Alguns. tem só Esse, um, e esse dois. não é uma boa ideia comprar, Uhum. né? Esse normalmente não é uma boa ideia. Todo mundo que compra, em algum momento se arrepende, porque sempre dá um problema com aquele prédio e você acaba tendo problema, tendo uma dificuldade. Mas enfim, quando eu comecei a comprar fundos imobiliários, eu comecei a também estudar mais sobre ações, que eu estudo há muito tempo, e eu comecei a gostar mais de investir em ações. Uhum. Então, por isso, eu prefiro ações. Minha carteira hoje praticamente é quase, né? Ela foi se ficando cada vez maior proporcionalmente a parte de ações, Ações. mas eu não vendo. Todos os meus fundos imobiliários que eu comprei é o resto da vida, não vendo Uhum. não. Entendi. Porque você comprou descontado. Comprei descontado e tá É. lá me rendendo mensalmente um valor, então eu não vou vender nunca, Eu só né? gosto de investir em fundo imobiliário descontado. Descontado. Se o PVP lá tá 1 para 1, nem faço questão de investir. Uhum. Porque é difícil você ter uma valorização da cota, é muito difícil. Ela sair de R$ 150 para 200. Isso. Existem alguns que isso acaba acontecendo, né? Mas é muito tempo ali de fundo imobiliário. Então eu só compro realmente quando tá descontado, porque você acaba aumentando seu percentual de retorno. Se for no 1 para 1, é mais fácil você pegar o dinheiro e colocar num 100% CDI que vai dar a mesma coisa. Exatamente. Agora, se você compra ele descontado, aí você aumenta o percentual do seu retorno, como eu falei anteriormente, que na pandemia o que custava um real virou 50 centavos, era um fundo muito bom. Falei, meu, aqui tá a chance sensacional, né? Então, é o tipo de estratégia que eu gosto. Mas fora isso, não compro PVP 1 para 1, não. Ainda mais se for 1 para 1, pior ainda, também não compro, porque o retorno vai ser abaixo ali do que entrego 100% do CDI. Então, assim, eu gosto do fundo imobiliário, mas eu compro somente nesses momentos. Assim como ações também, que nem você falou, estar descontada. Luiz, é uma pergunta aqui pra você. Você acha que se tiver descontado já é vantagem comprar? Depende do fundo, né? É. Depende. Eu gosto de fundo que ele tem multipropriedades e multi-inquilinos. O Não. motivo também, né? O É, motivo dele estar descontado também, né? exatamente, entendeu? O motivo que ele tá descontado. Às vezes ele tá descontado porque vai sair um grande inquilino. A Magazine Luiza aluga o galpão XYZ. Ela vai sair daquele galpão. Aí a galera já fica, ai meu Deus do céu, e agora? Mas a economia segue, vai ter outra empresa que vai entrar. É. E aí você tem uma oportunidade. Às vezes vai levar 2, 3, 4, 5, 6 meses para entrar alguém. Mas entra alguém, você comprou aquele descontado e depois o retorno ele é meio que garantido. Ah, cara, eu até tenho esse questionamento comigo, porque na maioria das vezes a gente vê canais do YouTube, o pessoal falando sobre fundo imobiliário, tem muita gente falando sobre fundo imobiliário, né? E aí o pessoal vê o caso da vacância lá. Pô, isso aqui tá com 30% aqui vago. Mas, mesmo com aquela vacância, tá com um percentual bom de dividend yield lá, Uhum, né? O aluguel tá bom. E aí o pessoal, não, eu não quero esse porque tem muito imóvel vago. vago. Mas, cara, mas se tá dando retorno ali, mesmo com esses imóveis vagos, significa dizer que quando o pessoal alugar,
o valor do aluguel vai subir, não é isso? E aí Exatamente. o pessoal fala como se fosse uma coisa ruim, péssima. Uhum. Não, tem que analisar a vacância. Eu disse, mas não sei se tem que analisar tanto assim, não. Eu Você entendeu? gosto sempre de avaliar onde está localizado os imóveis. Vou pegar um exemplo que eu gosto. Galpão logístico. Onde estão localizados? Tá localizado ali em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. E aí tem ferramenta que você consegue avaliar. Tá, mas estão localizados aonde? Aí você vai olhar, esse aqui tá em São Paulo, tá na saída ali pra Fernão Dias. Esse aqui tá em Minas, tá ali também pela Fernão Dias. Esse aqui tá, não sei. Aí você, opa, aqui tem coerência, porque logística vai levar de um lugar pro outro. Quem são os inquilinos que tem dentro desse galpão logístico? É tal empresa. Quem que é outro? É tal. Qual a vacância? Pô, show, fechou a conta, bora. Bora investir, tá descontado. Todas as empresas que estão, a localização é top e faz sentido, né? Porque localização é tudo. Você vai falar de um imóvel mesmo, qualquer. Quando você vai ficar em uma cidade que você quer visitar nova, você quer ficar bem localizado, você não quer ficar longe. As empresas também querem ficar bem localizadas, ainda mais quando você fala de logística. Perfeito. Eu vejo muito os influencers aí falar, não, tá com a vacância alta, então não quero. Faz sentido, não. Não faz. Se já tá dando, mesmo com esses imóveis sem ninguém lá, se já tá dando um retorno adequado pra você, que você aceita, só daí pra melhor, né? Não é pra Exatamente. pior. Acho que é mais uma análise, assim. Você saber onde está localizado, quais são as saídas, os acessos que aquele imóvel vai ter, para você poder alocar Ver os contratos também, né? o seu recurso. Os contratos, se eles são típicos ou atípicos, ou seja, se é um contrato normal de poucos anos, ou se é um contrato de 30 anos aí, os contratos que tem, o pessoal leva muito em consideração isso aí. Sim, também tem os de shopping, também são legais, porque dentro do mesmo fundo você vai ter o shopping aqui de Natal, aí vai ter um de São Paulo, vai ter um do Rio, vai ter um de Brasília, vai ter 4 shoppings. Aí você entender, qual a movimentação que esse shopping tem. Por que a movimentação? Porque tem a ver com as lojas que estarão lá. Se a loja, se ela vender, ela vai querer continuar lá, senão ela vai querer sair. Quando você começa a entender isso, opa, faz sentido. Porque você vive aquilo no dia a dia. Você vai no shopping, você viaja, você começa a enxergar onde tem movimentação e você fala, pô, aqui realmente faz sentido, porque tem esse shopping que eu conheço, esse aqui que eu não conheço. Muitas vezes você vai pela história ou pelo que tem ali dentro do seu contexto, até do que de números, né? Que nem você falou, eu comprei aqui um pedaço aqui porque é o shopping que tá aqui na minha cidade. Do que até mesmo às vezes você vai olhar número. Minha mãe não. Tudo que tem a ver com internet, sabe? Minha mãe é das antigas de verdade, é comerciante, e ela ficava questionando comigo as coisas, né? Mãe, não é bem assim. Aí eu comprei isso, mãe, esse pedaço desse shopping não é, meu filho. Assim, Calma, mãe, que você vai calma, entender mãe, vai tudo. entender tudo. Que em vez de a gente ter sei lá, 200 mil numa casa alugada que vai me dar só R$ 1.000 por mês, 0,5. 0,5, e olha lá, né? Não é Uhum. 0,5 porque ainda tem o resto dos custos, né? Uhum, 0,38. Você com 200 mil investido no imóvel, no FI, que vai te dar 1%, vai dar, de fato, Os dois. 2 mil todos os meses. O imóvel, o FII, na verdade a pergunta é, fundo imobiliário, o valor que eu recebo de provento, ele tem imposto? Nesse caso, não. Olha aí, Ela tá ainda vendo? tem Não essa tem vantagem. imposto. Imposto de renda, ok. Ou seja, esse retorno que entra é líquido total. Líquido total. E já o do imóvel residencial, o imóvel físico, paga, né? Tem imposto de renda. Tem imposto de pessoa renda. física. O pessoal costuma não pagar, mas acaba dando errado com o passar do tempo. Uhum. É isso aí. Então, pessoal, temos diversas estratégias, Sim. diversos tipos de propriedades que podem ser investidas para que você tenha imóvel dentro da sua carteira. Sim. Então, lembrando, fundo imobiliário, tem também a questão do leilão. Só que o leilão vai ser mais questão de giro também, né? Isso, giro. Também você pode morar também. A questão do leilão é porque existe uma diferença muito grande entre o que é realmente investimento e o que é trabalho. Na questão dos leilões, ele se torna até um pouco de trabalho, porque você tem a questão de escolher o imóvel, saber o canto certo, depois ir lá visitar. Só que aí, eu passei a entrar nesse ramo porque eu tinha uma pessoa que me ajudava, Uhum. facilitava. Mas aí, como investimento, é uma coisa que você vai empregar seu dinheiro e vai ter um retorno, mas também tem uma parte de trabalho. Sim. Por isso que você tem que ter um certo cuidado. Na maioria das vezes você trabalha, você é médico, você é advogado, você não vai poder entrar num negócio assim, porque você vai ter que ter uma observação nisso aí. Você vai ter que ter realmente um tempo disponível para cuidar daquilo. Sim, entendi. Então, o ideal sempre é que você dê 100% de foco no seu negócio principal.
Uhum. Investir é o quê? Você realmente colocar só o dinheiro lá e o dinheiro voltar para você. Sim, não você investir seu tempo Tempo, também ali naquilo. por exemplo, se você tem um negócio, tem uma empresa, o seu tempo vale muito dinheiro. Uhum. E se você começar, por exemplo, um negócio de leilão para te dar um retorno aí de tantos por cento anual, é bacana, mas aí quanto é que tá custando o seu tempo também ali? Você tem que botar isso no papel também. Pô, toda semana eu vou ter que gastar 5, 6, 8 horas por semana. E, cara, no final do ano, essas 8 horas empregadas no teu negócio, quanto é que te daria de retorno? Muitas vezes daria muito mais retorno. Na Uhum. maioria das vezes. Eu, como contador, especialista em negócios também, eu te digo com toda certeza. O teu tempo empregado no teu negócio vai te dar muito mais retorno. Uhum. Então você tem que ter essa diferença aí de conseguir entender que tem um lado de você fazer um investimento que, por exemplo, fundo imobiliário. Você vai estar com o teu dinheiro lá na tua plataforma, vai comprar as cotas e ponto final. Você não tem mais o que fazer. O máximo é você estudar aquele assunto Uhum. para entender o momento certo de comprar, o momento certo de repente sair, um fundo imobiliário perdeu, né, os seus fundamentos. O máximo é isso. Mas você não vai ter que estar pegando teu carro e fazer uma cobrança de, uma, De um de um aluguel. aluguel tá domingo à noite e o caso, ei, estourou um cano aqui, vem aqui agora. Já É, imaginou? não, dá certo não. Já acontece. É uma coisa importante que você falou que meio que o seu valor maior está no seu negócio. É porque é o que você sabe fazer. É o que É, você sabe gerar dinheiro, né? É como você sabe gerar o dinheiro ali. E por isso que o retorno tá maior. isso. Porque a gente tem que dedicar tempo no que a gente sabe fazer. É, assim, financeiramente falando, né? Pra você ter retornos maiores do que você pegar o dinheiro, juntar e fazer alguma outra coisa e vai atrás, e aí deixa de fazer aquilo e aí viram, né? Você Isso. faz tudo, quem faz tudo não faz nada. É. Perde muita eficiência quando você tenta fazer tudo. É. Porque muitas vezes o retorno do projeto ali finalizado vai demorar muito mais. Uhum. Sim. Inclusive até na questão desses investimentos. Pô, eu gostei demais do podcast de vocês, vou começar a investir em alguma coisa aqui, algum desses negócios. Aí você vai tentar fazer tudo. Não faz isso. Pega um primeiro, dá uma olhada, analisa. Começa pelo fundo imobiliário. Fundo imobiliário que você vai analisar, inclusive começar a colocar algumas cotas lá. Porque, cara, se você escolher uma cota errada, né? Igual a gente falou no outro episódio, que inclusive vai estar aqui em cima, o episódio anterior. Se você escolher uma cota errada, bicharia que você vai perder. Só que aí você ganha muito mais entendendo aquilo, aprendendo sobre aquilo. É. Então vai estudar sobre o assunto, começa a investir, depois você vai para outras etapas aí, outros negócios. Vai, assim, na minha opinião, vá pelo mais fácil e aí você vai para os mais complexos depois. É legal comprar, né? É, A sensação que você comprou é, uma cota do fundo imobiliário. Você entra lá no home broker, você vai clicar, aí você vê aquilo dentro da sua carteira, assim, meu, que legal, tem um pedaço de um shopping, tem um pedaço é. de um galpão logístico, meu, que negócio, né, sensacional. É, eu gosto, né, dessa sensação. E aí, estudar também pra você entender e fazer compras melhores. Com certeza. E aí, Luiz, no final das contas, qual é a resposta certa? Tem a resposta certa? Tem não, né? Tem não, cara. Vai depender muito do que cada um quer, do objetivo que cada um tem. O que eu, o que eu posso passar aqui para as pessoas é que o fundo imobiliário eu gosto de comprar quando ele está descontado, porque aumenta o percentual de retorno sobre o valor da minha cota. Imóveis, eu gosto de comprar somente imóveis bem localizados, que vão trazer para mim uma rentabilidade maior do que o aluguel tradicional, porque eu coloco esse imóvel em short stay. E aí agora é aprender com você a questão do leilão, Leilão. para entrar nessa terceira via aí, né, para eu poder investir em imóveis. O leilão dá mais retorno, isso é Uhum. certo, mas dá um pouco mais de trabalho. Sim. E de vez em quando tem uma casca de banana que a gente se dá mal aí e não perde dinheiro, mas o dinheiro fica preso durante o tempo. Entendeu? Isso aí acontece de vez em quando. Então, por isso que o ideal, como falei, é você realmente especializar um por um até chegar a entender um pouco de todos, mas aí você vai decidir o que é que você quer pra você. A questão do leilão, cara, de vez em quando tem uma casca de banana, né? Que é um negócio Sim. que faz a gente escorregar lá. Como, por exemplo, fechar. E por isso que é importante você ter alguém que entenda também da parte jurídica. E lá um dos meus sócios, ele é advogado, entende muito disso. Então, por exemplo, agora apareceu uma oportunidade de pegar um leilão, pô, top, show, mas apareceu lá que tinha alguns problemas judiciais. Normalmente,
quem tá vendendo que vai resolver. Uhum. Mas aí o advogado, ele consegue entender, pô, mas eles vão resolver isso em quanto tempo? E aí ele vê quais são os processos. Cara, esse processo aqui é negócio para 3 anos. Aí vale a pena eu comprar um negócio pela metade do preço que eu só vou receber daqui a 3 anos, Uhum. entendeu? Entendi. Muitas vezes não vai valer muito a pena fazer Uhum. isso. Pô, vale a pena, talvez ainda vale, mas só que tem outros negócios que eu posso fazer para receber daqui a 6 meses. Uhum. Entendi. Tem que avaliar, tem que Porque estudar. você, no final das contas, se não tivesse outro, vale a pena. Uhum. Comprar, vai, deixa rolar, uma hora sai, é meu. Mas você tem outras opções. Como tem outras opções, é melhor pegar a que vai te dar mais retorno e mais rápido, né? Sim, com certeza, concordo. Então tudo é análise que precisa ser feita. Na sua concepção aí, o que que é melhor fazer? É começar pelo mais fácil. Fundo imobiliário? Fundo imobiliário, com certeza. Por É quê, isso aí. pessoal? Porque, não, já, se eu tenho 100 mil, eu quero comprar um imóvel. Beleza, aí você começa a estudar. Mas na maioria das vezes, quem está assistindo não vai ter esse capital todo para iniciar. Por isso que eu acho melhor ele começar com fundo imobiliário. Por isso que eu acho melhor. Mas é só por isso mesmo, porque tem as estratégias. Na verdade, Luiz, o que é melhor é investir. Começa a investir. É, Perfeito. O melhor é você pensar no seu futuro desde hoje e não deixar para amanhã. isso. Porque daqui a 5 anos, se você fizer as mesmas coisas, você terá o mesmo resultado. Com certeza, meu amigo. Olha esse corte aí. Pega esse corte, foi intencional mesmo. Cara, show demais. Esse assunto aqui dá pra gente passar 2 dias conversando, porque tu sabe Hum, que tem coisa, viu? é, né? Ó, tá Vamos embora. perguntando aqui quais são os maiores erros, por exemplo. Qual é o maior erro de você investir em fundos imobiliários? O maior erro. Acho que é você não entender É, o que você está fazendo. Porque, como a gente disse anteriormente, você vai comprar um fundo imobiliário, você vai ter um prédio com um inquilino. Aquele inquilino saiu, fica acabou. zero. Ficou zero. Aí você tem que depender de uma outra empresa alugar aquele fundo para voltar a rentabilizar. Pelo fato de você não ter estudado e não ter entendido o mínimo, aí Isso você mesmo. perde dinheiro. E na maioria das vezes, pessoal, quando vocês compram um fundo imobiliário, ali dentro tem 10 shops, não é um, não é dois. Só que aí tem esses fundos imobiliários que tem um único imóvel. Aí isso é complicadíssimo. Realmente não é uma boa ideia, não. Uhum, sim, com certeza. Então, acho que é mais por Tem esse lado aí. outro erro também, pessoal, que é o caso aqui, como o Luiz a gente já falou mais de uma vez, o Luiz falou mais, que é você comprar o imóvel descontado. Uhum, Só que você tem que. Você sempre volta para a história de entender, né? Você tem que entender por que que ele está descontado. Por que que ele está valendo pouco assim? Muitas vezes é um problema judicial, a empresa levou um calote maior, teve um problema que vai perder um desses prédios. Então você tem que entender por que que ele está descontado. Né? Assim, uma boa parte das vezes é só por susto do mercado. uhum, Mas tem uma pequena parte das vezes que é realmente um problema real que vai dar um prejuízo para o negócio. sim. E aí, possivelmente, ele não vai mais voltar para aquele valor inicial. Uhum, é. Acho que como tudo na vida, a gente tem que Isso. Entender. entender. Você não precisa entrar a fundo ali, mas pelo menos o básico, assim, que você consiga entender pra fazer sentido a decisão que você Eu tá caí tomando. nessa uma vez, de comprar um fundo, tava muito descontado. Não, mas isso aqui é fogo de palha, eles vão conseguir resolver. Não resolveu, e aí o valor ficou um pouco abaixo lá, mas no final, a longo prazo foi bom, nem foi ruim assim. Uhum, Você vê, quando você investe sempre acaba sendo bom de alguma forma. Mas eu acabei não tendo o retorno que eu achei que deveria ter, simplesmente porque eu não entendi por que que aquele fundo imobiliário estava descontado. uhum, entendi. Olha aí, tá vendo? Ou seja, você de todo modo aprendeu, né? Aprendi. Pronto, é o mais importante. Aprendi e os aluguéis acabou cobrindo O o prejuízo. prejuízo. Foi. Em 1 ou 2 anos, mais ou menos, acabou cobrindo o prejuízo. Então, Uhum, mas você acaba deixando de ganhar de outra forma, né? sim, com certeza. Sempre é prejuízo. É. Acho que o mais importante é a gente avaliar qual a curva de aprendizado que a gente tem nesse período, né? Porque você precisou errar. Tenho certeza que isso despertou interesse em você querer estudar, entender, para que você não perdesse esse dinheiro aí novamente. Então, parabéns pela sua atitude e tomara que todas as pessoas consigam visualizar, além do dinheiro, é o conhecimento. Porque você Isso tem o aí. conhecimento e depois vem o dinheiro. Você nunca tem que ir atrás, 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 atrás do dinheiro, porque o dinheiro corre de você. Na curva de aprendizado, hoje tem um momento que parece que isso tudo começa a se transformar em dinheiro.
E o pessoal não enxerga isso. Por exemplo, você tá na batalha, né? Você começou sua vida profissional. Botar, você tem 18 anos, começou sua vida profissional. E você não vê o retorno do dinheiro ali. E você tá aprendendo, se desenvolvendo, aprende mais sobre a oratória. E aí você começa a investir em você. Uhum, E às vezes você desanima, porque às vezes passa 6 meses e não vê resultado. uhum. Cara, com o passar do tempo, é igual você começar a investir a 1%, chega um momento dos 100k, né? Tem o momento boom dos 100k, que você começa a ter um retorno bem mais alto, juros sobre juros Sim. da coisa vai acontecendo. Uhum, Com o teu conhecimento isso acontece também. Isso aconteceu comigo de uma forma que eu fiquei impressionado. uhum. Pô, estudo tanto, aprendo tanto e o negócio não fico patinando, velho. Só que, cara, às vezes tem aquele ponto de ruptura que o negócio Vai vai embora. embora. Legal. E quando você não tá investindo em você, isso não acontece. Uhum. Você patina e não sai do canto nunca, É. né? E o ideal, de fato, é você investir em você. Sempre investir em você primeiro. Depois a gente vai para a parte financeira aqui. Eu acho legal porque eu sempre gosto de falar, o que leva a gente do ponto A pro ponto B são duas coisas. É o conhecimento e você se conectar com pessoas. É isso que vai fazer você sair de um ponto e ir para o outro. Sair desse ponto e ir para o outro. Sair desse ponto e ir para o outro. E muitas vezes, você fazer todo esse trajeto, ele vai envolver duas coisas, que vai ser tempo e dinheiro. Só que se você tiver a amarra do dinheiro, você vai fazer o quê? Você não vai aprender. Se você tiver a amarra do dinheiro, você não vai se conectar com pessoas. Isso mesmo. Então você precisa desprender do dinheiro para que você consiga sair do ponto A pro ponto B, do ponto A pro B e assim seguindo a vida. Com certeza, amiga. Aí sim, viu? Filosofia pura. Filosofia aqui também é um momento filosófico do canal. Show demais. E aí, Luiz, tem mais alguma coisa para passar aí para a turma? Momentos finais? Jobs, acredito que a gente conseguiu passar muito bem o recado. Eu fiquei feliz aí com esse negócio de leilão, depois quero aprender mais contigo. E então, eu acho que pra mim o recado tá dado. Em relação ao fundo imobiliário, você comprar com preço descontado, locação de imóveis, se for short stay, em boas localizações, para que você consiga ter um retorno maior sobre o mercado e também que a parcela seja paga pelo inquilino e não por você. Então aí que tá a sacada também do negócio. Isso aí. Mais patrimônio. Mais patrimônio, hein? E aí, pessoal? Vou esperar vocês no próximo episódio sobre leilões, né? Leilões. Já tá dado aqui, ó. Então o próximo episódio é sobre leilões. Pessoal, a gente até Teremos convidado? Pode ou não? ser, podemos ir atrás de um convidado. Quem que você acha que deveria convidar para participar aqui do Mais Leilões? É você que vai deixar aqui no comentário. Olha, aí sim, hein, velho. O cara vai buscar o convidado aonde, hein? É, vamos ver, vamos atrás. Esse é o Jobson Medeiros, contador da galera online, hein? Você tem ideia, pessoal? A gente até mudou, né? O tema do próximo episódio seria outro, né? Ele mudou aqui, conversando, já tá. Acabou de mudar, eu fiquei até surpreso. Eu falei, não sei, né, o tema. Eu falei, não sei se eu falo o que tem que falar. Isso aí. Pessoal, obrigado por assistir. Tamo junto aí. Manda os comentários e compartilha esse vídeo com todo mundo que você acha que merece esse conhecimento. Tá bom? Show, galera. Muito obrigado a todos. Até o próximo episódio. Tamo junto. Jobs, ó o joinha do Jobs aqui, Joinha. ó. E joinha. Tamo Obrigado junto. comigo hoje de não usar o joinha, mas tem jeito não, Luiz. Tamo junto. Valeu, galera. gente. Obrigado, viu? Até mais.